Boa noite a todos. Estamos na reta final deste estudo, a nova criação. Hoje vamos ver o que é que o Senhor fez no sétimo dia e para isso nós vamos ler Gênesis capítulo 2, do versículo 1 até ao versículo 3. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E, havendo Deus terminado no dia 7 a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7 e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizera. O sexto dia foi o culminar da criação de Deus. Criou Adão e em Adão ele viu Eva. Os abençoou, mesmo antes de Eva ter sido criada nesse dia, posteriormente, de uma costela do lado de Adão. Mas quando o Senhor criou Adão, como nós consideramos no estudo anterior, ele viu Eva e os abençoou. E nós então fizemos aquela aplicação teológica que eu considero de uma grande profundidade, que é em Cristo, antes da fundação do mundo. Quando o Senhor olhava para o seu Filho, nele, ele via também a Igreja. E nós já estávamos abençoados em Cristo, nos lugares celestiais, mesmo antes da fundação do mundo. O facto de o Senhor ter feito com que um pesado sono caísse sobre Adão e do seu lado, da sua costela, ele formasse Eva. Eu estou falando já acerca de uma outra verdade, não menos importante, que foi necessário mais do que um pesado sono cair sobre Jesus, a sua morte, para que, por meio da sua morte, a Igreja pudesse ter sido trazida à luz da sua existência. Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela. Em relação ao sétimo dia, nós lemos que depois de o Senhor ter criado todas as coisas, nós lemos de ele ter criado os céus, a terra, todo o seu exército, ter criado Adão, ter criado Eva. Depois de ter acabado de criar tudo isto, ele descansou. Porquê? Porquê é que ele descansou? Porque não havia mais nada para fazer. Na sua criação havia beleza, harmonia, variedade, complementaridade e havia propósito. E não havia, isto é de suma importância, e não havia pecado. Nós sabemos que com a entrada do pecado no mundo, o pecado não entrou sozinho, ele trouxe consigo a dor, o sofrimento, a morte, o distanciamento de Deus, a separação de Deus, a morte espiritual e mais tarde a morte física. E a partir desse dia, podemos até dizer que este foi o único sábado de Deus. Foi o único dia que ele descansou, porque depois do pecado ter entrado no mundo não houve mais descanso. Em Isaías 43 o Senhor diz isto: me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Me deste trabalho com os teus pecados. Por essa razão é que Jesus é chamado homem experimentado nos trabalhos. Porquê? Porque os nossos pecados lhe deram trabalho. O dia em que mais ele trabalhou não foi quando ele criou os céus e a terra, foi quando na cruz do Calvário o homem é experimentado nos trabalhos. Ele fez o trabalho mais duro, mais sofrido, o trabalho que o impediu de ter comunhão com Deus. Poucas horas, mas foi como que uma eternidade de trabalho. Mas nós sabemos que ele verá o fruto do seu trabalho e ficará satisfeito. E no fruto do seu trabalho está a Igreja que ele trabalhou na cruz do Calvário para que ela pudesse existir. O fruto do seu trabalho. Em relação ao sábado, muitas coisas teríamos para dizer, mas nós sabemos que depois o Senhor estabeleceu um pacto com Israel, o seu povo terreno, e em Êxodo nós lemos que o sábado seria um sinal entre este povo, entre Israel e o Senhor. Estava confinado, era específico entre Israel e o Senhor. E o povo judeu tentou cumprir este sábado.
com muito legalismo à mistura. Inclusivamente, por exemplo, houve um homem que num dia de sábado foi apanhar lenha e ele foi apedrejado. E depois, portanto, os judeus, portanto, praticantes deste sábado, transgrediram o sábado, colocaram pesados fardos sobre este tema, sobre aqueles que eles queriam que cumprisse o sábado, ao ponto de, inclusivamente num dia de sábado em que Jesus curou o paralítico no tanque de Betesda e depois lhe disse para ele pegar na sua enxerga, no seu leito, ir para a sua casa, e eles insurgiram-se, os líderes religiosos insurgiram-se. E queriam apedrejar Jesus porque tinha curado este homem num dia de sábado. Eles disseram: tu violaste o sábado. Eles ainda não tinham compreendido uma coisa, que até do sábado Jesus era Senhor. Eles tinham se esquecido que ele era maior do que o sábado e que o sábado foi estabelecido por causa do homem e não o homem por causa do sábado. E havia também outra coisa. Aos olhos do Senhor Jesus, o sábado estava a perder significado, estava a perder importância. Porquê? Porque o Senhor sabia que Israel, como nação, o iria rejeitar. E por essa razão, nós vemos várias situações em que o Senhor mostrou que era maior do que o sábado. Ele disse abertamente. Moisés disse: eu porém vos digo. A lei realmente estabelecia o sábado como sinal, mas ia-se diluindo, ia perdendo importância. Claro que haverá um sábado prolongado no tempo. Haverá um sábado para o povo de Israel, quando Jesus vier em poder e grande glória, e eles o aceitarem como seu Messias, ele vai restabelecer o seu reino na terra, e então Israel irá usufruir deste sábado. Até lá, há um sábado espiritual, há um sábado que não é cerimonial, que não está relacionado com atividade física. Atividade física, por exemplo, que os discípulos tiveram que exercitar quando num dia de sábado, tendo fome, passaram por um campo de espigas e colheram espigas em dia de sábado. E outra vez, os líderes religiosos criticaram acerrimamente esta atitude, não se apercebendo que as coisas estavam a mudar no conceito do próprio Senhor Jesus. E eles, para colherem espigas, para no mínimo 13 homens com fome, fora aqueles que porventura também estariam ali seguindo a Jesus, era necessário um trabalho considerável. Mas nós somos convidados a termos um sábado espiritual. Resta um repouso, um sábado, um descanso para o povo de Deus. E ainda hoje Jesus diz: vinde a mim todos vós estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. Este descanso. Descanso para as vossas almas. Até lá, Jesus disse, até esse sábado eterno, Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E como é que ele poderia descansar havendo pecado no mundo? Ainda hoje, Jesus, à mão direita do Pai, está a trabalhar, vivendo sempre para interceder por nós. O repouso que nós hoje podemos usufruir pelo facto de sabermos que o Senhor está connosco, a sua presença. Deus disse a Moisés: irá a minha presença contigo para te fazer descansar. E nós podemos estar certos de que a presença do Senhor Jesus no nosso dia-a-dia é uma realidade. Deixa-me relembrar a promessa que ele fez aos seus discípulos, que permanece de pé: e estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E como é necessário nós usufruirmos deste descanso que há em Cristo. Num certo dia, os discípulos estavam excitados, atarefados, e eles tinham ido de um para o outro lado, não tinham tempo para comer. Estressados, provavelmente entusiasmados também com aquilo que o Senhor estava a fazer por meio deles. Mas Jesus disse-lhes: vinde aqui um lugar à parte e descansai, este descanso. E com certeza que eles não foram sozinhos para um lugar à parte. Jesus acompanhou-os e eu acredito que ele ministrou às suas almas. E lhes falou acerca da restauração das suas forças físicas e espirituais e os conduziu mansamente a águas de descanso, como lemos também no Salmo 23. E
Os judeus tinham essa preocupação pela guarda do sábado, quando Jesus já diluía o significado e a importância desse sábado. E quando os judeus se esmeravam naquele célebre sábado, após a morte do Senhor Jesus, eles preocupados com o cumprimento do sábado, e Jesus estava num túmulo escuro, sombrio, também por causa da quebra do sábado. Agora, o Senhor nos diz, por meio da sua palavra, ninguém vos julgue por causa de comida, bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou por causa dos sábados. Porque os sábados, para o povo de Israel, não era meramente não se fazer nada. Eles tinham as suas cerimónias nos dias de sábado. Por isso é que a palavra de Deus fala em plural, por causa dos sábados. Mas agora, ninguém nos julgue por causa dos sábados. E um dia entraremos nesse repouso, nesse sábado eterno, em que não somente nós não iremos transgredir, mas iremos usufruir deste descanso que nós temos no Senhor. Um dia nós seremos levados ou pelo arrebatamento ou pela morte. E nesse dia o Espírito irá pronunciar-se. O Espírito irá dizer: bem-aventurados os que morrem no Senhor, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam, para que descansem. Entraremos no descanso eterno. Mas será também um descanso em que teremos atividade, em que teremos responsabilidade. Mesmo antes do pecado ter entrado no mundo, os nossos primeiros pais, eles tratavam, cuidavam daquele jardim. Mas era algo que não os cansava. Eles estavam no descanso de Deus. E já agora, uma última parte. Quando o Senhor criou os nossos pais, quando criou Adão, quando criou Eva, criou-os à sua imagem e à sua semelhança. Mas nós depois em Gênesis capítulo 5, depois do pecado ter entrado no mundo, nós lemos que quando Deus criou o homem, o criou assim. Mas um pouco mais à frente, 1 ou 2 versículos à frente, nós vemos que Adão teve Sete, o seu filho Sete, e que esse filho era a imagem e semelhança de Adão, de Caim. E por causa de nós termos caído da graça, nós termos caído desta comunhão que tínhamos com o Senhor, em que nada se interpunha nesta comunhão. Não havia pecado. Depois que nós caímos, o Senhor não tem descansado, porque os nossos pecados lhe têm dado trabalho. Tem-lhe dado trabalho. Mas, pela sua graça e pelo seu trabalho na cruz do Calvário, nós entraremos no repouso de Deus. Num repouso efetivo, real, concreto. Até lá, por meio da fé, podemos também entrar nesse descanso. Lançando sobre ele toda a nossa ansiedade. Indo para um lugar à parte, para ele ministrar às nossas almas. E aprendermos dele. Manso e humilde de coração. E assim encontrarmos descanso para as nossas almas. Que o Senhor nos abençoe. Amém.